Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, finalmente acho que vou conseguir gravar um vídeo que eu tô querendo gravar pra vocês já tem uns dias, desde que eu postei o primeiro vídeo. Na verdade, eu cheguei a fazer uma live falando sobre, só que não deu certo, a live saiu sem som. Então, agora eu vou gravar um vídeo mesmo pra conversar com vocês, pra vocês refletirem comigo sobre uma coisa que eu tenho pensado, que eu tenho aprendido muito, assim, sobre isso. Que na verdade é uma pergunta: da onde será que vem o nosso valor? Você já parou para pensar nisso? Talvez você nunca se fez essa pergunta assim tão claramente, mas a gente tenta provar o nosso valor o tempo todo, de diferentes formas, até para nós mesmos. Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente tenta provar o nosso valor é, através de fazer coisas, através dos resultados que a gente produz na vida, até através dos nossos filhos, através do nosso casamento. De tantas maneiras a gente tenta provar o nosso valor. Se você parar para pensar, desde a sua infância, você foi ensinado dessa forma. Não tô acusando os nossos pais, nem nossos avós, nem nada disso. Não é sobre isso. Cada um foi passando o que aprendeu, né? Mas em alguns momentos, sempre há momentos de reflexão, de aprendizado e de evolução, de crescimento. E eu creio que, pelo menos na minha vida, está sendo um desses momentos que pode ser que eu consiga passar algo diferente para os meus filhos. Então, quando a gente era criança, se você for parar para observar, pensar na sua vida, você vai ver que na escola foi ensinado para você que o seu valor estava nos resultados bons ou ruins que você tinha como aluno, como aluna. Na sua casa, quando você era um filho bom, né? Entre aspas, quando você obedecia direitinho e tudo mais, você se sentia mais valorizado, mais visto, mais. Ou até não, né? Tem alguns casos que as pessoas acabam fazendo o contrário para poder chamar a atenção de que precisa. Mas, no geral, se você for parar para observar, você vai ver que a gente vem desde muito pequenos entendendo que os resultados que a gente produz, o que a gente faz, vai demonstrar o nosso valor. E eu não fui diferente, né, gente? Eu, assim como a maioria de nós, acho que não é todos, é claro, mas acho que a maioria de nós, como a maioria de nós, eu também cresci assim, dessa forma. Eu até cresci com um certo, me sentindo aquém, me sentindo mais sem valor, porque eu não conseguia chegar nos resultados que eu precisava, como aluna, como filha, como neta, como irmã. Eu não conseguia ser a pessoa que precisava ser para me destacar, para me sentir valorizada, para que as pessoas me vissem e me valorizassem. E desde que eu me entendo por gente, eu luto para que as pessoas vejam o meu valor, para que as pessoas vejam de alguma forma o meu valor. E desde muito pequena eu percebi que uma das formas seria no servir. Servir para mim é uma forma, era uma forma, hoje em dia não mais, porque esse pensamento está sendo transformado. Não só o pensamento, mas o meu coração está sendo transformado. Então, mas o servir, por exemplo, no que eu podia servir a minha avó, quando eu tava morando com a minha mãe, no que eu podia servir minha mãe, arrumando a casa, essas coisas assim, desde que eu consegui fazer isso, eu fazia com muito afinco, porque era uma forma que eu via que eu era valorizada por aquilo. Tanto é que em todas as casas que eu morei, eu não morei só com uma pessoa, a minha história de vida é um pouco bagunçadinha. Mas em todas as casas que eu passei, sempre as pessoas falaram depois que sentiam minha falta pelo que eu fiz.
E não por quem eu era. Mas sentia-me falava assim, nossa, se a Tainara estivesse aqui, eu não estaria arrumando a casa sozinha. Ou, enfim, esse tipo de coisa. Eu não tô falando isso pra me vitimizar, mas eu tô falando isso só pra contextualizar. E eu cresci assim, tentando fazer muitas coisas para que as pessoas vissem e dessem valor a mim, a minha pessoa, e para que eu mesma conseguisse me olhar no espelho e me valorizar e perceber algum valor em mim. Só que, gente, esse é um peso grande demais para uma pessoa carregar. É um peso grande demais, sabe por quê? Porque nem sempre a gente vai conseguir manter aquilo. Nem sempre eu vou conseguir servir as pessoas como eu gostaria. Nem sempre eu vou conseguir ser legal, ser boa. Não vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho uma personalidade, que inclusive a minha personalidade tem algumas debilidades muito grandes em muitas áreas da minha vida. Eu não sei se isso faz parte da personalidade, mas enfim, eu tenho muitas debilidades, muitos pecados, vamos falar claramente, pecados no meu coração que eu preciso ser transformada. E às vezes eu consigo vencer esses pecados e não cometê-los, mas às vezes eu vou acabar cometendo. E é aí que tá, porque quando a gente às vezes falha com alguém, comete um pecado com alguém, ou erra, ou simplesmente não faz nada, às vezes a gente se sente, talvez a pessoa nem tanto, mas às vezes a gente se sente desvalorizado, sente que não temos valor. Não pela pessoa, às vezes, pode ser que em alguns momentos sim, a pessoa deixe de te valorizar pelo que você fez de errado com ela ou pelo que você não fez pra ela. Mas na maioria das vezes esse julgamento é interno. Na maioria das vezes isso tá dentro de nós. E eu acho que é mais forte ainda quando esse julgamento vem de nós mesmos, do nosso valor vem de nós mesmos. Porque quando vem de nós mesmos, a gente é duro demais com a gente. E a gente convive com a gente o tempo inteiro. Então, quando você se julga, se auto-julga, então você começa, e aí você começa a perceber as suas debilidades e tudo mais, os seus pecados, você começa a colocar o seu valor lá embaixo, lá embaixo. E, enfim, o fato é que se a gente olhar pra nós, se eu olhar pra mim, Tainara, eu vou me frustrar, eu vou me deprimir. Por quê? Porque se eu depender do que eu faço, do que eu penso, de como eu ajo, dos meus resultados, para me valorizar, ou se eu depender de que as pessoas consigam olhar para mim e me valorizar, eu vou, de alguma forma, eu vou ficar mal, vou ir pro fundo do poço. Por quê? Porque é um peso grande demais para alguém carregar. Não, e porque, gente, a gente é pecador. Não sei se eu tô conseguindo passar a mensagem. É porque eu já gravei esse vídeo 3 vezes, na verdade. Mas enfim, não sei se eu tô conseguindo passar a mensagem. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, se a gente for olhar para nós mesmos, a gente não vai conseguir enxergar quase nada de bom. Eu diria, para não ser boazinha, eu diria que a gente não vai enxergar nada de bom, porque o que tem de bom em mim, Tainara, não vem de mim. Eu sei que não vem de mim, vem de Deus. Então, se eu for olhar para mim, pro meu coração, pro que eu faço, pros meus resultados, para como as pessoas muitas vezes me veem, eu não vou ficar bem. Eu não vou enxergar valor em mim. Eu não vou conseguir ver nada de valor. E isso vai me deixar mal. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, principalmente, eu tentei provar o meu valor quando eu estava na igreja, antes da igreja que eu estou atualmente, eu estava numa igreja em que eu tentei provar o meu valor sendo um referencial de pessoa, né? De liderança. Na época, naquela igreja tinha esse perfil, né, de liderança e tudo mais.
E aí eu tentei ser esse referencial de liderança, eu tentei dar a minha vida ali, assim, com afinco. E deixei de lado muitas outras coisas que não deveria ter deixado por conta disso. Não tô botando culpa na igreja, foram escolhas minhas, mas com certeza algumas igrejas acabam manipulando as pessoas. Talvez não intencionalmente, gente, mas acaba acontecendo sim. Isso é verdade, é fato. Tem igrejas que não estão seguindo realmente o evangelho que Jesus ensinou. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Pode ser que algum vídeo eu fale sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que eu tentei ser essa pessoa. E aí, isso foi um peso muito grande pra mim. E eu carrego sequelas desse tempo até hoje. Às vezes até como eu me vestia, tudo era pensando em ser esse referencial. Só que esse é um peso grande demais para uma pessoa carregar. Como que eu, Tainara, pecadora, vou lá, vou parecer um anjinho na frente das pessoas, né? Não é que eu não queria ser uma pessoa hipócrita. Eu tentava viver o que eu falava, eu tentava ser quem eu mostrava, né, para as pessoas também. Eu sempre tentei fazer as coisas mais certo possível. Só que hora ou outra eu falhava. Eu falhava com as pessoas, eu falhava comigo mesma, eu falhava em casa, e isso foi me fazendo perceber que eu não, que entre aspas não tinha jeito para mim. Depois veio a maternidade. Também teve o casamento, que eu tentei provar o meu valor sendo uma boa esposa e tudo mais, mas errei várias vezes com meu marido, pequei várias vezes contra ele e tive que muitas vezes pedir perdão. E graças a Deus do Lucas, o meu marido, eu nunca me senti valorizada por coisas que eu fazia. Ele simplesmente me ama e me amava, e isso foi muito poderoso para mim sempre e até hoje. É uma demonstração da graça de Deus na minha vida muito grande, o meu marido. E aí veio a maternidade, gente. Eu acho que aí é o ponto mais, assim, chave para mim, que foi até um dos motivos de quando eu estava ainda atuando aqui no YouTube, eu não consegui gravar vídeos, porque eu me via tão sem valor, porque muitas vezes eu errava com a minha filha, eu pecava assim, estressava, ficava nervosa, e minha filha ainda é uma bebezinha, e eu irritada, brava, brigando, e nossa, gente, e isso, e assim, e foi assim, e é assim até hoje. Gente, ser mãe é a coisa mais difícil desse mundo, pelo amor de Deus. É a coisa mais difícil desse mundo, é a melhor coisa do mundo. Sim, é a melhor coisa do mundo, mas também é a coisa mais desafiadora do mundo. E ser mãe mostra pra gente aqueles defeitos, aqueles pecados que tem no nosso coração, cavuca a gente, traz coisas lá de trás, cavuca a gente de todas as formas que você pode imaginar. Se você é mãe, você sabe disso. Acho que só não vive isso quem não é uma mãe realmente presente na vida dos filhos, né? Mas se você é presente na vida dos filhos e participa de tudo, das correções e tudo mais, e você vai perceber coisas em você que que você olha e fala assim, gente, mas eu não presto pra nada mesmo. Olha só o que eu tô fazendo com uma criança que não sabe de nada. Eu tô aqui toda descontrolada, gritando com a criança que não sabe de nada, absolutamente nada. Então, nessa parte, a maternidade me mostrou que eu por mim mesma não tenho valor. Eu por mim mesma não, não tem nada que me faça ter o valor que eu gostaria de ter. Eu, Tainara, por mim mesma. Porque os frutos que saem de mim, gente, são, na maioria das vezes, pecaminosos. E quando são bons, não vem de mim, vem de Deus. Eu sei claramente isso. Talvez na sociedade que a gente vive hoje, você vai falar assim, não, Tainara, mas não é assim não. A gente tem que ver que a gente tem sim coisas boas, a gente tem defeitos, mas a gente tem também qualidades e não sei o que, não sei o que. Gente, se a gente
for olhar pra dentro mesmo, até aquilo que às vezes a gente faz de bom, por exemplo, para os meus filhos, quando eu acordo de manhã e faço café da manhã pra eles. Muitas vezes eu tô morrendo de raiva por dentro. Por dentro eu tô quase esganando eles de tanta raiva porque eu não queria ter acordado cedo. É assim, se você olhar pro seu coração, você faz às vezes o que é certo, mas não é querendo fazer o que é certo. O nosso coração, ele não quer fazer o que é certo. Mas, gente, vem a boa notícia, que há mais ou menos cerca de, deixa eu ver, um ano e meio atrás, eu comecei a descobrir que o meu valor, ele não tá nessas coisas. Na verdade, que eu tô descobrindo mesmo é agora. Agora. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês e que eu tô pensando sobre isso, entendeu? Eu tô pensando sobre isso, tô lendo um livro, por sinal, muito bom sobre isso, quer ver? Que fala um pouco sobre isso, que é esse livro aqui, ó. Pensamentos transformados, emoções redimidas. Então, gente, esse livro tá me ajudando a perceber isso. Ele não fala exatamente sobre isso, mas como Deus já vem falando comigo, o meu pastor já falou comigo várias vezes sobre isso no aconselhamento que eu faço com ele, aconselhamento bíblico. Então, eu tô percebendo e tô aprendendo isso agora, assim, sabe? Que o meu valor, ele não vem do que eu faço, ele não vem dos resultados que eu produzo, ele não vem da boa mãe que eu sou e eu não sou. Ele não vem da boa esposa que eu sou e eu também não sou. Ele não vem de nada que é daqui, nada que é externo. E ele não vem principalmente de como as pessoas me veem. Ele não vem de O meu valor, ele não vem de como eu me olho no espelho e me vejo. Ele não vem de como as pessoas me veem. Ele não vem de nada que eu faça, de nada que eu faça. O meu valor, ele vem unicamente, sabe de quê, Jesus? Jesus, olha. Sabe de quê, gente? E o valor de vocês também. O nosso valor, nariz coçando, vem de Jesus. Unicamente de Jesus. Gente, Jesus, ele sendo Deus, ele veio, se fez homem, ele se esvaziou e assumiu a forma de homem. Gente, tem nada mais poderoso que isso, nada que demonstra mais o nosso valor do que Jesus ter vindo. Mesmo sendo Deus, ele se tornou um homem, foi servo, ele viveu uma vida de cruz por nós, no nosso lugar, para nos salvar, para salvar eu e para salvar você. Aí ele viveu uma vida perfeita, santa, mesmo com toda vontade, tentação. Não sei se é vontade, né? Porque ele não tinha a semente do pecado dentro dele. Mas mesmo ele passando por tentações, porque ele estava aqui, ó, na nossa pele. Ele estava aqui. Então, toda tentação que você já passou na vida até hoje e ainda vai passar, Jesus já passou, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então, ele viveu essa vida perfeita no nosso lugar. E terminou ainda morrendo na cruz, que ele não merecia, porque ele não cometeu nenhum pecado. Ele não merecia, mas ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Gente, essa notícia é maravilhosa demais. Você saber que você não precisa performar alguém que você não consegue ser. Que você não precisa se esforçar fazendo um monte de coisa para as pessoas para que elas te vejam com bons olhos. Você não precisa tentar ser a mãe perfeita. Não precisa. Você não precisa tentar ser a esposa perfeita. Você não precisa tentar ser a filha perfeita. Você não precisa tentar nada disso. Você não precisa ter esse peso sobre você. Eu não preciso ter esse peso sobre mim. De tentar ser perfeita, de tentar carregar o mundo nas costas para que as pessoas finalmente me olhem e me valorizem. Ou para que eu me veja no espelho e fale, poxa, Tainara, você é fera, você é incrível. Não preciso disso, gente. E você também não precisa. Por quê? Porque o meu valor já foi provado lá na cruz. Na verdade, antes disso, quando Jesus veio para a terra,
se fazendo homem, vivendo uma vida santa e perfeita no meu lugar, porque eu não consigo ser perfeita. Jesus fez isso no meu lugar. Ele era Deus. Ele é Deus. Não era. É porque ele é Deus. Ele é Deus. E naquela época lá que ele veio para a Terra, ele já era Deus. E ele decidiu vir no nosso lugar. Deus, o Pai, enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, fala a verdade. Não tem maior valor do que esse. Ninguém nesse mundo pode te olhar com o valor que Jesus te olha. Ninguém nesse mundo, nem você mesma, ninguém nesse mundo pode fazer isso. E Jesus, ele não veio fazer isso tudo pelo que nós fazemos, porque nós não fazemos nada de bom, pelo contrário. Ele não veio pelos nossos resultados, ele não veio por nada que a gente pode oferecer. Ele veio simplesmente porque ele me ama eu, a Tainara. Ele não ama o que eu faço, ele não ama a mãe que eu sou, ele não ama, não é nada disso. Ele veio porque ele ama eu, Tainara. Não tem nada que eu possa fazer, o corpo, nada, assim, eu falo assim, ter o corpo perfeito, nada que eu possa fazer vai mudar alguma coisa em relação ao amor de Deus e ao sacrifício que Jesus fez por mim. E nem por você, entendeu? O que eu quero dizer é que, gente, chega. Respira fundo comigo. Eu vou falar isso até dou vontade de respirar fundo, assim, de tipo alívio. Tipo, tirou um peso das minhas costas. Eu não preciso ser perfeita pra ser valorizada. Eu já fui valorizada na cruz, não importa. As pessoas, claro, vão me julgar, em alguns momentos vão me valorizar, em outros momentos não. Algumas pessoas vão ver coisas boas em mim, outras pessoas não. Eu, às vezes, vou me olhar no espelho e falar, Tainara, você foi joia hoje, Mas em outros momentos eu vou olhar no espelho pra mim até com raiva e, sabe? Desprezo, às vezes. Mas a boa notícia é que Jesus não depende nada disso para nos dar valor. Ele nos dá valor simplesmente porque nos ama. E essa é a melhor notícia que você pode receber hoje, para a vida inteira. Pensa nisso. Essa é uma notícia que a gente tem que se lembrar todos os dias da nossa vida, gente, porque é uma coisa que sempre vai voltar. A gente tentando buscar o nosso valor nas pessoas, no que a gente faz, nos resultados que a gente produz, na faculdade que a gente tem, na profissão que a gente tem, na mãe que a gente é e tudo mais. A gente vai sempre tender a buscar o valor aqui, desse mundo. Mas a gente tem que se lembrar que o nosso valor está no sacrifício de Jesus. Jesus demonstrou o nosso valor lá na cruz. Lembra disso? Jesus demonstrou o meu valor lá na cruz. Fala isso pra você sempre que você estiver se sentindo um lixo. Jesus demonstrou o meu valor lá na cruz. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Eu oro para que Jesus traga entendimento para você, como ele tem trago para mim sobre essa verdade. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!